E aí, concurseiro, o assunto de hoje é importantíssimo para todos nós, principalmente para os concurseiros. Queria que você fizesse uma avaliação de como está o seu sono. Você é desses que consegue dormir e ter uma noite tranquila de sono? Ou é desses que fica revirando na cama e quando acorda é sempre com uma sensação de cansado? Queria que você colocasse aqui nos comentários para a gente entender como é que está a noite de sono dos nossos concurseiros. Nós trouxemos aqui uma especialista hoje para falar sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas, uns mitos, umas verdades. E a nossa convidada é Luana Paz, ela que é médica otorrino e especialista em sono, e vai tirar aí as dúvidas dos nossos concurseiros sobre esse tema. Olá, Luana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu que agradeço, Yasmin, pelo convite. É um prazer falar de um assunto tão importante para os concurseiros. Queria que a gente iniciasse falando, esclarecendo mesmo, né? Por que a gente dorme? Porque o sono é tão importante. Então, o sono ele tem uma função muito importante na reparação de todo o nosso corpo. Então, tem diversas funções, tanto na recuperação dos tecidos, né, que são as células que estão sempre se renovando, recuperação dos músculos e também na memória, que é algo muito importante para os concurseiros, né? A gente sabe que aquelas pessoas que dormem mal têm diversas consequências, né? Há uma ativação maior do sistema simpático e, consequentemente, uma inflamação maior no organismo. Com isso, pode predispor a ter mais pressão alta, ter diversos problemas de saúde, como resistência à insulina e, consequentemente, ter diabetes no futuro. Também está muito associado à ansiedade, a problemas emocionais, pela má qualidade do sono. Então, o sono é essencial mesmo para diversas partes do nosso corpo. E às vezes a pessoa tá com ansiedade, mas ela não sabe a origem, né? Sim. E pode tá sendo ocasionado por conta de noites mal dormidas. Com certeza, e é muito importante essa investigação, essa avaliação para saber exatamente o que está acontecendo. E o que acontece durante o sono? Porque algumas pessoas acham que a gente desliga. Deitou para dormir, dormiu, simplesmente desliga e aí no dia seguinte, quando o sol nasce, a gente liga de novo. Não, na verdade a gente sabe que o sono não é um sono único, né? Na verdade a gente tem diversos estágios no sono. Basicamente o nosso sono é dividido em dois tipos de sono, o sono REM e o sono não REM, né? O sono não REM ainda é dividido atualmente em 3 estágios. Então a gente tem o estágio 1, que é o estágio mais inicial do sono, que é quando a gente está começando a dormir, que é aquele soninho mais leve, que qualquer coisa a gente acorda, né? Mas que a gente já começa a ter um pouco de relaxamento dos músculos, nosso cérebro começa a relaxar um pouco mais, né? A funcionar um pouco menos. E, consequentemente, a gente vai entrando um pouco no estágio mesmo do sono, até a gente chegar no sono profundo. A gente passa para o estágio 2, que é um sono como se fosse um sono intermediário, né? Que tem um pouco mais ainda de relaxamento dos músculos, a nossa respiração vai ficando mais devagar, o coração vai batendo um pouco mais devagar também, até que a gente entra no estágio 3, que é o sono realmente mais profundo, que é o sono que é difícil a gente se despertar nesse estágio do sono, que é um sono que tem pouquíssima atividade cerebral, né? A atividade do cérebro está bem lenta e que é bem importante para diversas funções do nosso corpo, que é nele que a gente descansa mais e aí a gente acorda mais disposto de manhã, né? E a gente tem o sono REM. Esse nome é justamente porque ele é um sono que a gente tem atividade. A gente tem atividade do olho. O REM vem justamente de movimentos oculares, né? Então a gente tem movimentos rápidos dos olhos durante o sono REM. E a gente tem uma intensa atividade cerebral nesse momento. E esse sono, sim, é muito importante para a memória, para a consolidação do que a gente aprende durante o dia. Então, esse sono é muito importante para os nossos concurseiros, né? E a gente sabe que o sono REM está mais presente na segunda metade do sono. Então, por isso que é importante um tempo adequado de sono para a gente chegar no sono REM e ter essa consolidação da memória. Geralmente compartilham muito de que deve ser 8 horas de sono. Esse é um tempo aceitável, é o mínimo ou é o máximo de sono que uma pessoa deveria ter? A gente sabe que em média, né, os estudos mostram que em média um adulto dorme de 7 a 8 horas.
Mas, na verdade, né, adolescentes e adultos jovens, na verdade, têm uma necessidade de sono até maior. Pode ter de 9 a 10 horas para ter um sono restaurador, né? Mas existem aqueles pacientes, né, indivíduos que são dormidores curtos. Algumas pessoas falam, eu durmo 5 horas e isso já é suficiente. Mas isso é muito raro. É de 1 a 3% só das pessoas que são dormidores curtos na essência. A gente sabe que muita gente tem privação de sono, que é diferente, né? A pessoa dorme 5 horas, 6 horas durante os dias e chega nas férias, chega no final de semana e compensa esse sono que ele não dormiu durante a semana. Isso funciona? Né? Compensação de sono? Não funciona, porque acaba que a gente tem essa privação do sono, gera problemas crônicos, né? Déficit de memória, tem o risco de acidentes, né? Você fica cansado durante o dia, o seu rendimento durante o dia diminui. Então, hoje a gente tem uma campanha, antes, né, as empresas, todo mundo fala, tem que trabalhar mais, o que é que você faz de meia-noite às 6? Vamos aproveitar esse tempo. E hoje, na verdade, já está surgindo campanhas ao contrário, né? Os estudos mostram que pessoas que dormem melhor, têm qualidade de sono melhor, rendem mais durante o dia, têm maior capacidade de aprendizado e são melhores para concurso, são melhores para o rendimento no trabalho também. Então é importante essas 8 horas de sono, que é uma média, né? Existem pessoas que vão dormir menos e vão ficar bem, não vão compensar em outro momento. Um bom parâmetro que a gente pode ver é se quando você tira férias, você vai dormir aquelas 5, 6 horas mesmo quando você pode dormir mais. Então isso é um parâmetro para a gente saber se você realmente é um dormidor curto ou não. E se você não está abusando de substâncias estimulantes, como cafeína, energéticos, né, de forma geral. Você falou sobre o caso do dormidor curto, né? Que é uma parcela pequena, uma porcentagem pequena das pessoas que realmente tem essa característica. Existe o inverso ou não? Essa pessoa é apenas preguiçosa porque gosta de dormir 9, 10 horas por dia? Existe sim o inverso e existem... O principal, e é uma coisa que os estudos têm mostrado hoje, são os adolescentes e os adultos jovens, né? Eles têm uma necessidade maior de sono e eles têm uma outra coisa que a gente chama de atraso de fase, né? São pessoas que não conseguem dormir cedo. Então, por isso, hoje nos Estados Unidos, principalmente, tem uma campanha de que adolescente não pode começar a estudar 7 horas, porque isso atrapalha o rendimento deles durante os estudos, né? E aí, vários estudos têm se provado que os adolescentes têm, no mínimo, 9 horas para começar a estudar, porque eles têm uma duração, precisam de mais horas de sono e eles não conseguem dormir cedo. Então, consequentemente, 7 horas não é um bom horário para se começar a estudar um adolescente, né? Isso atrapalha o aprendizado. Entendi. No caso dos adolescentes, especificamente, existe essa flexibilidade, vamos colocar assim, por conta de aprendizado. Isso pode acontecer em adultos ou não? Em adultos jovens também podem ter uma necessidade maior. Um bom parâmetro é ver se você acorda descansado ou se você precisa sempre de uma dose de energético ou de cafeína para se sentir disposto e ter o seu rendimento. Ou se não precisa tirar aquele cochilo de tarde para se sentir mais descansado. Então isso é um bom parâmetro para a gente saber se você está tendo uma noite suficiente de sono. Perfeito. Tem uma frase, a gente até falou um pouquinho, né, disso, que é estude enquanto eles dormem. Ou trabalhe enquanto eles dormem, né? É sempre nesse sentido de tentar aproveitar esse tempo que as pessoas acreditam que está desperdiçado com o sono. Muitas pessoas têm essa visão. Inclusive, alguns concurseiros abusam dessas substâncias, tipo cafeína, energético, para tentar conseguir esticar um pouco mais à noite e dormir mais tarde. Só que no dia seguinte ele tem que acordar cedo para poder seguir a rotina dele de trabalho ou outros tipos de cuidados. Então ele tenta dormir menos. Eu queria que você falasse sobre o impacto disso no próprio estudo dele, na própria rotina de aprendizagem dele. Sim, primeiro acho que gera uma ansiedade, um estresse que também atrapalha no aprendizado, né? E atrapalha a sua saúde emocional, dificuldade também de concentrar no momento da prova e gera mais ansiedade ali no momento da prova. Mas quando a gente
no momento em si do aprendizado, né, quando está na aula ou está estudando, né, essa falta de sono, falta de uma qualidade adequada, não deixa o concurseiro prestar atenção naquilo que está sendo falado. Então, ele não absorve aquele conteúdo, né, de uma forma imediata. No pós, né, a gente sabe que é no sono que a gente consolida aquilo que a gente aprendeu, que é a consolidação da memória. Então, se a gente não tem um sono adequado, a gente não vai consolidar aquilo que a gente aprendeu. Então, atrapalha diretamente nesse assunto também. Fora as consequências futuras, né? Conforme eu falei, uma má qualidade do sono vai gerar problemas futuros, como ansiedade, como problemas de pressão, diabetes, até arritmias. E a gente tem estudos provando que quem dorme, por exemplo, menos de 6 horas, morre mais cedo. Tem um maior risco de morte por problemas normalmente do coração. Quem dorme menos de 6 horas e não é um dormidor curto, né? Como você falou. Isso. Ou seja, quem tenta forçar ali para poder dormir apenas 6 horas. Exatamente, pela uma privação mesmo do sono e não chegando em todos aqueles estágios que são os estágios separadores de liberação de vários hormônios que a gente tem ali durante o sono, né? Outra coisa também interessante, né, é que o sono, ele tem um papel importante na regulação do peso. Né? Às vezes a gente vê pessoas com dificuldade de perda de peso ou de manutenção do peso, e a gente sabe que o sono influencia os hormônios também do apetite. Então, quando a gente tem alteração do sono, a gente pode ter dificuldade de emagrecer e perder peso, que é outra coisa que gera ansiedade e dificuldade aí para os concurseiros também nessa parte. Muita gente, quando está aí pressionando concurso, alguns emagrecem, outros engordam, né? E a gente observa muito isso. E pode estar sendo afetado pelo sono. Ou seja, realmente é uma coisa que a gente negligencia, acha que é só dormir ali a quantidade que dá, né? Tem algumas pessoas que tentam, como você falou, dormir 6 horas por conta da rotina. Alguns concurseiros tentam fazer isso. Tem uma técnica, tava dando uma pesquisada, né, pra tentar também entender um pouquinho mais sobre esse assunto, e eu vi que tem uma técnica de estudo, queria saber qual é a sua opinião sobre isso. De estudar antes de dormir, por exemplo, você chega, o seu corpo cansado, você estuda, tenta estudar ali aquele conteúdo, e vai dormir, que você vai absorver melhor essa informação. Isso é mito ou é verdade? Não necessariamente. A gente sabe que tudo aquilo que a gente passou durante o dia, né, a gente vai tentar consolidar durante o sono, principalmente durante o sono REM, que é aquele sono que tem maior atividade cerebral, que é justamente o sono que influencia nessa memória, né? Atividades muito estimulantes, muito intensas antes de dormir pode gerar uma ansiedade, gerar uma insônia, que é um outro problema. Você tem dificuldade, você deita e não consegue relaxar para pegar no sono, né? E aí gerar um outro problema para os concurseiros. Entendi, você falou sobre a insônia. Algumas pessoas sofrem com isso. Eu queria saber se há alguma questão física ou se tem relação apenas com o fator emocional, ou se pode acontecer em ambos os casos. Sim, a maioria dos casos está bastante relacionada à parte emocional, às vezes associada a uma ansiedade, né? Às vezes, eu preciso deitar, preciso dormir logo, ou senão a pessoa já tem um perfil mais ansioso mesmo, por estar numa véspera de prova, né? Algo mais específico. Às vezes pode estar associado a uma depressão também, pela própria carreira aí do concurseiro. Mas também existem casos que está associado ao abuso de substâncias, algumas substâncias como cafeína, né? Então café, Coca-Cola, mate, chocolate, que são algo que geralmente há um abuso aí, sim, principalmente nos concurseiros. Pimenta, canela também são estimulantes, né? Existem alguns medicamentos mesmo que podem gerar insônia, como alguns remédios para pressão, uso de corticoides, alguns hormônios também pode gerar insônia. E algumas doenças mesmo podem estar relacionadas à insônia, alguns problemas hormonais. Então é importante, caso isso tenha sido algo frequente, essa investigação, para ver realmente o que está acontecendo e ver o melhor tratamento. Para justamente gerar uma boa noite de sono. Essa qualidade de sono é muito importante. Sim.
geralmente, assim, porque a pessoa tá tendo uma insônia por fatores emocionais e talvez ela, por conta própria, possa tentar alternativas para ver se ela consegue resolver. Você teria algumas dicas ou alguma técnica para poder ajudar essa pessoa que pode estar sofrendo com isso, para ela ir testando e vendo se já resolveria o problema dela? Existe hoje o que a gente chama de higiene do sono, que é algo bem interessante para você tentar dormir melhor, né? Que são algumas coisas, como evitar o excesso de substâncias estimulantes, principalmente no período da noite, né? Para tentar induzir melhor o sono e não ficar acordado muito desperto. Além disso, você deitou na cama, tá lá, vira de um lado, vira do outro, não tá dormindo? Não fica ali igual o pão na chapa, né? Vira de um lado, vira do outro. Tenta, não dormiu, passou meia hora, levanta, vai ler algo tranquilo, fazer uma atividade tranquila, deu sono, deita na cama e vai dormir, tá? Outra coisa que também é muito ruim para quem tem insônia é ficar cochilando. Vou ficar vendo televisão, vou cochilar no sofá e aí depois que vai para a cama. Isso também é muito ruim para a qualidade do sono, né? Então, atividade física, que é algo que estimula. A atividade física é bom para o sono, mas não deve ser feita logo antes do sono, porque ela realmente estimula o corpo. Então, você fica mais estimulado com a liberação de diversos hormônios. O ideal, se puder ser feito de manhã, e isso vai ajudar também nessa qualidade do sono depois. Então, isso é algumas dicas aí que a gente pode fazer para tentar ajudar a dormir melhor. Muito bom você falar isso, porque os concursos da área de segurança exigem o TAF, né, que é o teste de aptidão física. Uhum. E aí os concurseiros precisam, às vezes, encaixar um treinamento físico, exercícios físicos, com a rotina de estudo e a rotina da vida. É bom porque eles já sabem que, preferencialmente, devem treinar se exercitar, né, durante o dia, porque à noite eles também precisam... o sono, ele também ajuda, né, a melhorar a questão da habilidade ali do que a pessoa desenvolveu na atividade física dela. Aquilo que eu falei no início, né? O sono tá relacionado à síntese muscular. Então, pessoas que querem ganhar mais força, maior aptidão física, precisa dormir bem. Senão, às vezes a pessoa tá com dificuldade nesse ganho, né, de aptidão por falta do sono. Então, é muito importante mesmo a qualidade do sono. Então fica mais essa dica aí também, muito bom. Algumas pessoas têm problema respiratório, tipo ronco, né? Isso atrapalha a qualidade de sono dessa pessoa ou é um fator que não influencia? Sim, então existe um grande mito, né? A pessoa achar, eu dormi tão bem que eu até ronquei, né? Acha que quando ronca é porque dormiu mais profundo. E na verdade a gente sabe que roncar não é normal, não é algo que é normal e que acontece, né? Não, apesar de ser tão comum, não é normal, né? O ronco, ele pode ser um sinal de alguma doença, né? O ronco é um estreitamento ali na passagem do ar, né? Da via aérea. Então, é o sinal de alguma coisa não estar adequada, né? Ou a parte nasal, a parte do nariz, ou alguma parte aqui mais de trás da garganta, que está gerando uma resistência dessa passagem do ar. O ronco, ele pode ser o primeiro passo ou ser um sinal, um sintoma de um início de uma apneia do sono, né? A gente sabe que às vezes a pessoa só ronca, ou às vezes a pessoa já tem até a apneia do sono, ou às vezes a pessoa ronca e daqui a uns anos vai ter a apneia do sono por causa desse ronco. Então é muito importante realmente essa avaliação, procurar um médico otorrino, para avaliar o seu nariz, avaliar o que está acontecendo, avaliar a garganta para ver o que está acontecendo nesses casos. Você pode falar um pouquinho o que é a apneia do sono? Sim. Então, a apneia do sono é uma doença, né, relacionada basicamente de forma leiga, né, pequenas pausas de respiração que a gente tem durante o sono. Isso pode gerar algumas consequências, né? Essas pausas de respiração durante o sono, às vezes quem está do seu lado ou dorme com você na casa vai perceber, né, que teve essa pausa. E é muito importante essa investigação. Por quê? Isso gera um sono um pouco mais superficial. Às vezes a pessoa que tem apneia do sono, ela não desperta, algumas despertam.
acordam sufocados. Mas ela não desperta a ponto de ficar consciente, mas ela tem micro despertares. Quando a gente faz o exame específico para avaliar, que é a polissonografia, a gente percebe que ela tem micro despertares durante toda a noite. É como se estivesse toda hora acordando um pouquinho. Então isso atrapalha muito a qualidade do sono. Além de poder gerar uma diminuição da saturação do oxigênio, que foi uma coisa que ficou muito famosa aí no Covid, né? Às vezes a apneia do sono gera essa diminuição da saturação do oxigênio durante a noite. E isso tem as consequências futuras, que é justamente o aumento do risco cardiovascular. Às vezes vai ter uma pressão alta no futuro, né? De mais difícil controle, problemas de arritmia, problemas de diabetes, então todas aquelas consequências e até morte por alteração cardiovascular. Então, muito importante essa investigação. Então, roncar não é normal. Fica aí. E tem algum fator que ocasiona isso, tanto ronco quanto que pode, né, vir a gerar a apneia do sono? Sim. A apneia do sono está muito relacionada ao sobrepeso. Então, o ganho do peso, a gente sabe que diminui ali a passagem, né, da via aérea, e isso pode gerar os roncos e a apneia, né? Mas pode ter outros fatores, às vezes a carninha, né, que é a amígdala, a carninha da garganta às vezes é muito grande, às vezes está relacionado também à carninha do nariz, que é a adenoide, ou um desvio do septo, alguma alteração também anatômica, que a gente chama, algum fator mesmo de obstrução aí da via aérea. Então pode ter alguns fatores relacionados. Outra coisa também que influencia na qualidade do sono é a questão da bebida alcoólica, tá? A gente tem aí, existe um mito, né? Eu vou beber que eu vou dormir mais tranquilo, mais né? Relaxado, sim. E na verdade a gente sabe que o álcool, ele é um fragmentador do sono. Ele induz o sono, você vai ficar mais relaxado, mas ele deixa o sono um pouco mais fragmentado, então a qualidade do sono não é tão boa. Então é uma dica também, para dormir melhor, evitar o consumo de álcool. Entendi. Você pode falar, é óbvio que a gente não tá dando diagnóstico pra ninguém, né? Porque a pessoa ronca ou tem apneia de sono, que ela vai ser diagnosticada aqui. É importante, como você falou, procurar um profissional. Mas você poderia falar sobre algumas opções de tratamento para quem sofre com isso, também para ela entender que tem uma solução. Sim. Porque às vezes algumas pessoas não buscam ajuda porque já tá tão acostumado com aquilo, já entrou, né, na rotina dela. Então ela nem procurou para saber se tem alguma alternativa para ser diferente, né? Sim. Não, a apneia do sono é igual tratamento, independente do tipo. Claro que a gente vai avaliar qual é o melhor tratamento para cada paciente, mas precisa ser tratado justamente por essas consequências futuras, né? Então, alguns casos a gente realiza cirurgia, né? Os casos, como eu falei, tem a carninha grande no nariz ou carninha grande na garganta, às vezes a gente opta por cirurgia e a gente tem uma melhora desses casos. Alguns casos é para a questão de perda de peso, exercícios físicos, associado a isso a gente pode colocar um aparelhinho dentro da boca, que a gente chama de aparelho intraoral, que também é um tipo de tratamento, que é justamente a função de jogar a mandíbula, essa parte de baixo para frente, e isso abre um pouco essa passagem de ar, e aí respira melhor durante a noite. E um outro tipo de tratamento que também pode ser recomendado é o CPAP, né, que normalmente a gente usa para apneias um pouco mais graves. O que é o CPAP? É um aparelho que vai jogar uma pressão contínua durante a noite. Então, o aparelho hoje a gente usa muito mais o que tem máscara nasal. Então, coloca uma máscarazinha no nariz que vai ficar jogando um arzinho contínuo, a fim de manter a parte da via aérea toda aberta. Essas são algumas opções de tratamento e isso a gente avalia de acordo com os resultados do exame, cada paciente. Entendi. Tem alguma dica que você poderia dar para a pessoa poder testar em casa, por conta própria, para ver se ela conseguiria melhorar um pouco já essa qualidade de sono ou não, realmente somente com esses tratamentos mais tecnológicos, vamos colocar assim? Nos casos de insônia, é bem importante aquela higiene do sono que eu falei, que aí você vai conseguir se adaptar melhor. A prática de atividade física de manhã também ajuda. Você tentar corrigir algumas coisas no seu dia a dia para tentar dormir melhor.
Em casos de ronco e apneia, realmente é muito importante a procura pelo um especialista para avaliar melhor qual é o seu caso. Como eu disse, existem diversos tratamentos, então não existe uma conduta única para todos os pacientes. Cada paciente a gente tem uma conduta, então realmente é difícil a gente dizer sem olhar o que está acontecendo. O caso específico. É porque tem alguns acessórios, eu acho, que vendem por aí para tentar reduzir, por exemplo, no caso do ronco. Eu já vi uns negocinhos que você coloca para tentar abrir o nariz, mas aí é o que você falou, né? Só funcionaria para quem tem aquele problema específico, né? Sim. De fechamento das vias aéreas. Por exemplo, né? Essa parte só de abrir o nariz é um caso muito específico, assim. Paciente que tem essa cartilagem aqui do nariz fraca, que é um caso não é tão comum. Entendi. Às vezes a pessoa, meu nariz é entupido, eu vou comprar isso e vai resolver. E não é isso que vai resolver. Às vezes é um tratamento, às vezes para rinite, né, da alergia, às vezes é alguma cirurgia, então realmente é uma avaliação. Mas esses aparelhinhos que prometem muito aí na internet, geralmente não funcionam. Não funciona, precisa procurar um profissional e poder avaliar caso a caso. Luana, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes eu queria que você deixasse algumas dicas para os concurseiros que têm tido problema com o sono. Se você pode ajudar eles de alguma forma a tentar ir dormir melhor ou melhorar também a qualidade do sono. Porque às vezes tem algumas pessoas que têm a sensação de que dorme a quantidade de horas correta, mas quando acorda, não acorda disposto, não acorda bem. Queria que você desse uma dica aí para essa galera. Sim. Então, primeiro observar, né, realmente se você está dormindo a quantidade adequada para você, né? Cada pessoa tem uma necessidade de horas adequada. Ver se você não está abusando de cafeína, então café, Coca-Cola, mate, energéticos, né, de forma geral. Tentar reduzir isso, principalmente no período da noite. Então, a partir de 5, 6 horas, evitar o consumo de substâncias estimulantes. Preparar o seu quarto, né? Para a gente dormir bem, a gente precisa de um quarto escuro, um quarto aconchegante, não pode ser um quarto bagunçado, isso também atrapalha a qualidade do sono. Então, manter o seu quarto um local aconchegante, evitar, né, de ficar levando coisas para a cama, ficar estudando muito na cama, ou ficar vendo televisão, mexendo muito no celular, isso também atrapalha a qualidade do sono. Como eu falei, né, deitou, passou meia hora, não dormiu, levanta, vai fazer uma atividade mais tranquila. Uma coisa que ajuda muito, né, cerca aí de umas 2 horas, né, antes de você dormir, tenta relaxar, toma um banho. O banho também ajuda, né, a parte fica mais aconchegante, te ajuda a relaxar. Evitar pensar muito e estudar muito logo antes de dormir, que eu acho que atrapalha essa qualidade do sono. Eu ia finalizar, mas antes você falou uma coisa muito interessante. A quantidade de horas específica para cada pessoa. Sim. Então, realmente, você precisa levar isso em consideração. Sim. Como que ela faz essa avaliação? Então, precisa saber se você acorda de manhã descansado. Então, se você acorda e ainda está cansado, preciso tomar um café, preciso tomar alguma coisa para me sentir bem. Ou se não, preciso de um cochilo à tarde para eu ficar bem. Quer dizer que você não está dormindo adequadamente. Tem alguma coisa, ou você não está dormindo horas suficientes, ou o seu sono não está com a qualidade adequada. Então, alguma coisa precisa se mudar. Perfeito, muito bom. Tá ótimo, muito obrigada. Concurseiro, espero que as dicas que a gente deu aqui hoje possam te ajudar a melhorar o seu sono. Coloca aqui embaixo se você tem alguma dúvida, porque a gente está acompanhando e a gente pode consultar a Luana para ela poder te responder, porque é um assunto que de fato não é tão divulgado, tão comentado, tão abordado, mas que é muito importante para o aprendizado e também para vários outros fatores, como a gente falou aqui, a longo prazo, tá? Lembra de se inscrever no nosso canal, de acompanhar a gente nas redes sociais, porque a gente está sempre de olho em tudo aí para poder divulgar para vocês em primeira mão. Até o próximo programa. Tchau, tchau!